Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Clube da Artéria. No Clube da Artéria de hoje, teremos uma discussão sobre o uso de estentes revestidos em emergências hospitalares, um assunto que gera muita discussão, um assunto presente no dia a dia de todo mundo que se dedica à atividade hospitalar, nas emergências, enfim, no dia a dia. Esse assunto vai ser apresentado pelo Daniel Leal. Daniel é um colega nosso, cirurgião do Center Vasco, professor da pós-graduação da PUC-Rio, e hoje temos um convidado para debater, Dr. Carlos Zabá, da Angiorad de Pernambuco. Passo agora a palavra para o Dr. Arno aqui, palavras iniciais. Boa noite a todos. Muito feliz de estar juntos novamente para poder discutirmos aqui esse tema tão importante no Clube da Artéria. Queria dar as boas-vindas, sobretudo, ao Carlos Zabá, que prontamente se dispôs a participar do nosso webinar, ou live, como queiram, né, sobre esse assunto tão importante. E agradecer também a presença do Alberto e, sobretudo, do Daniel Leal, e a organização do Bernardo, que tem se esforçado muito e conseguido realmente um sucesso muito grande com esse encontro. Então, boas-vindas a todos. Obrigado. Bom, Daniel, vamos então seguir com a sua apresentação. Vou compartilhar a tela aqui. Estão vendo? Sim. Sim. Estão vendo você, a priori. A tela, não? Está muito elegante, hein, Daniel? O único que botou gravata, hein? Está perfeito. A tela não apareceu, não, Bernardo? Estou vendo a tela. Tá bom. Está vendo a tela? Sim. Estou vendo só você, Bernardo. Alberto está vendo? Alberto e Abá estão vendo a apresentação do Daniel? Eu estou vendo. Tudo bem. Estamos vendo bem. Tudo bem. Boa noite a todos. Sou Daniel Leal, trabalho no Center Vasco, com o Dr. Arno, Bernardo, Roberto, Paula também. Eu vou apresentar aqui hoje para vocês o tema, que é o tratamento de emergências hospitalares, né, com estentes revestidos, né? O foco da aula vai ser falar sobre endopróteses, né, de uso visceral e periférico, né? Não vou abordar aqui endopróteses de aorta, não faz parte do escopo da apresentação, né? Vou passar aqui. Aqui é a nossa equipe, nossos pós-graduandos. Tem nenhum conflito de interesse com a apresentação. Bernardo e Daniel, eu continuo não vendo a tela do Daniel, estou vendo só o Daniel. Mas está sendo transmitido. É? Sim. Eu estou vendo. Claro, engraçado, agora eu estou vendo o Abá. Vou compartilhar de novo. Arno, verifica se você está na parte... Pode ser que você deve deslizar no computador, vai colocar do lado. Daniel, prossegue com a aula, por favor. Vamos prosseguir, então. Então, estentes revestidos, né? O estente revestido, né, é um casamento de dois conceitos, né? O conceito de um estente com uma prótese geralmente de PTFE. É o casamento dos dois conceitos, né? Existem dois tipos de estente revestido. Quando a gente fala de estente revestido, existem duas opções, né? Existem os estentes expansíveis por balão e os estentes autoexpansíveis, né? Os estentes expansíveis por balão, eles possuem força radial maior que os autoexpansíveis. Contudo, os estentes autoexpansíveis levam a vantagem sobre os expansíveis por balão em termos de maior flexibilidade. Eles permitem tratar lesões em vasos quando o vaso tem comprimentos, diâmetros diferentes, né? Resistência à compressão extrínseca é maior com os estentes autoexpansíveis. Os autoexpansíveis têm uma disponibilidade de comprimentos mais longos que os expansíveis por balão
E os autoexpansíveis podem ser utilizados em vasos periféricos, diferente dos expansíveis por balão, que geralmente tem aplicação mais em ilíaca e em artéria visceral apenas, em subclávia. Desta forma, os stents autoexpansíveis são, de uma forma geral, os stents são mais utilizados nas emergências hospitalares, né, quando tem uma emergência vascular no hospital. O stent autoexpansível se diferencia pela sua grande versatilidade, né? Ele é um verdadeiro canivete suíço do cirurgião vascular. Com o stent revestido autoexpansível, a gente pode tratar desde um trauma vascular, com uma lesão que você precisa controlar, uma hemorragia, um pseudaneurisma, uma fístula arteriovenosa traumática. A gente pode, com eles, tratar neurismas periféricos, como aneurisma de Poplitea, rotos ou trombosados, patologias aórticas de emergência, quando a gente precisa preservar ou resgatar um vaso, seja para técnica de chaminé, periscópio, sanduíche. A gente utiliza também os stents autoexpansíveis revestidos com endopróteses ramificadas aórticas. Podem ser usados como endocondutos nas intervenções aórticas de emergência, quando você precisa de um acesso ilíaco. E também em situações que tem fratura de stent ou isquemia aguda do membro, que você pode fazer um reline dos stents com um stent autoexpansível revestido. Atualmente no mercado nacional, a gente tem os 4 principais modelos disponíveis comercialmente, são o Viaban, da Gore, o Solaris, da Cytec, o Fluence e o Cuvera, ambos da BD, antiga Bard, né? Os 4 modelos de stent são baseados em nitinol, e todos os 4 modelos, possuem como prótese o PTFE expandido. Quando a gente vai fazer o uso de um stent revestido autoexpansível, a gente tem que lembrar do conceito de sobredimensionamento do vaso, né, o oversizing, que o indicado para esses stents é em torno de 10%. Vale lembrar que o Viaban tem bula oversizing de 5% a 20% como autorização. Quando a gente precisa sobrepor mais de uma peça de stent autoexpansível, né, a gente tem que considerar uma sobreposição mínima de 10 milímetros, né, que é o overlapping de 10 milímetros. Em áreas de flexão, esse overlapping deve ser maior, chegando até 30 milímetros. E quando a gente vai fazer o implante, tem que lembrar que tem que ter um vaso saudável para ancorar proximal distalmente o stent, né? E esse colo mínimo tem que ter pelo menos 10 milímetros. Quando a gente está tratando um aneurisma, a gente tem que considerar um colo mínimo de 20 milímetros. Vou falar um pouquinho agora sobre esses 4 dispositivos que tem no nosso mercado, antes de apresentar alguns casos clínicos. Primeiro, o Viaban, que é a endoprótese que está há mais tempo no mercado, mundialmente conhecida, das mais usadas no Brasil e no mundo. Está no mercado desde 96. Era conhecida como chamada de Hemoban, depois teve uma evolução na sua engenharia e passou a se chamar Viaban. O Viaban em bula, né, ele tem autorização do FDA, né, para implante em femoral superficial, ilíaca, fístula e restenose intrastente, né? Mas na vida real a gente utiliza ele em praticamente todos os territórios vasculares possíveis, né? Só para lembrar, alô? Oi. Só para lembrar que o Viaban está disponível em diâmetros que vão de 5 a 13, permite tratar vasos que vão de 4 a 12. A bainha varia de acordo com o diâmetro que você escolheu, variando de 7 a 12, de acordo com o dispositivo escolhido. E ele que possui a maior variedade de comprimentos, né? Desde 2,5 milímetros a 250 milímetros de comprimento. Sempre sob fio guia 0,35. E existem 2 opções de comprimento de catéter, 75 e 120. Isso é importante numa emergência vascular, que você pode solicitar o dispositivo e tem que ver se o shaft que te entregam é o shaft adequado, né? Para você não ficar faltando comprimento para chegar na lesão. O Viaban possui um sistema de liberação extremamente simples e fácil. Você libera a trava e puxa um fio, e esse fio vai liberar imediatamente o dispositivo no sentido radial. O Viaban se caracteriza, né, pela sua grande flexibilidade, dispositivo muito flexível para usar em áreas de articulação, por exemplo, como Poplitea, né?
Um diferencial do Viaban, né, é o seu revestimento interno de heparina, que confere ao dispositivo, né, tromboresistência. Um detalhe importante do Viaban, que às vezes pouca gente comenta, que está até em bula, é que ele deve estar contraindicado em pacientes que têm história de trombocitopenia induzida pela heparina tipo 2, né, o HIT tipo 2. Está contraindicado o uso desse dispositivo. Temos que lembrar disso quando for indicar o seu uso, né? Uma outra endoprótese disponível no mercado é o Solaris, que está menos tempo no mercado que o Viaban. A gente começou a ter experiência com esse dispositivo esse ano, praticamente, né? Embora esteja no mercado desde 2018. É uma endoprótese que possui boa flexibilidade, uma boa navegabilidade, boa força radial. O sistema de liberação dela também é bastante simples, por pullback. Na sua extremidade, né, tem 2 detalhes importantes. Ela possui 3 marcas radiopacas de tântalo que facilitam a sua visualização no raio-x. O Viaban sabe que tem uma dificuldade grande para visualizar ele no raio-x. O Solaris tem essas marcas que facilitam a visualização. E um detalhe importante, quando estiver utilizando ele para tratar um aneurisma ou uma lesão vascular com sangramento, tem que lembrar que os 5 milímetros proximais e distais não são recobertos por tecido, não possui prótese. É estente livre. Então, isso é um detalhe importante que a gente tem que lembrar quando for utilizar esse dispositivo, né? Aqui nas extremidades. O Solaris está disponível em tamanhos que vão de 5 a 9. O perfil do introdutor varia de acordo com o diâmetro escolhido. Comprimentos que vão de 40 a 100 milímetros. Uma grade menor que a do Viaban, mas uma grade bem interessante. O sistema de entrega é sempre 130. Outro estente disponível no mercado, também bastante conhecido, é o Fluence, da BD, antiga Bard. Também possui uma flexibilidade razoável, embora menos que o Viaban. Possui boa força radial. Seu lume interno é impregnado com carbono, que configura ao dispositivo uma menor adesão plaquetária, objetivando uma tromboresistência. Também possui, assim como o Solaris, marcas de tântalo radiopacas na extremidade. E um detalhe importante, assim como o Solaris, ele também possui extensão na extremidade com estente sem tecido, né? Só que no Fluence essa extensão é de 2 milímetros. Sua liberação também é simples, é por pullback, não tem grandes mistérios. O Fluence está disponível em diâmetros que vão de 6 a 13,5, comprimentos de 40 a 120, introdutor varia de 8 a 10 de acordo com o diâmetro escolhido, sempre subfio guia 0,35 e o catéter tem 2 opções de comprimento, 80 e 117. Existe agora um novo estente que chegou no mercado nacional há pouco tempo, que é o Cuvera, também da ABD. O estente também é uma nova plataforma de estente autoexpansível revestido. Possui boa flexibilidade, boa força radial. O seu lume interno, assim como o do Fluence, também impregnado com carbono, para conferir menor adesão plaquetária. O Cuvera tem a possibilidade de vir em configuração reta ou cônica, né? Sendo que no modelo cônico ele ganha 3 milímetros de diâmetro nos seus 15 milímetros finais do estente, né? E também possui marcas radiopacas de tântalo na extremidade e, diferente do Fluence, ele é totalmente recoberto com tecido, não possui estente sem tecido, né? O sistema de liberação do Cuvera é com uma manopla, um sistema de rosca para liberação do estente. Uma vez liberada a trava, existem 2 opções de velocidade de liberação, uma mais lenta e uma mais rápida, de acordo com a necessidade da precisão do implante. O Cuvera está disponível de diâmetros que vão de 6 a 10 e comprimentos que vão de 30 a 100 milímetros, né? Só um detalhe importante, né? Diferentemente do Viaban, o Fluence e o Cuvera só possuem a aprovação do FDA para uso em fístula arteriovenosa, embora também sejam utilizados em diversos territórios, né,
com endopróteses ramificadas e tal, mas a aprovação do FDA é só para fístula. O Solaris não possui aprovação do FDA. Vou apresentar agora para ilustrar alguns casos clínicos, né, de utilização desses dispositivos, né, em situações de emergências hospitalares, né. A maior experiência do grupo, a gente vai comentar na frente, é com o Viaban. A gente tem pouco implante de outros dispositivos, né. Aqui, para ilustrar, esses dispositivos, né, existentes autoexpansivos e revestidos revolucionaram o tratamento endovascular de emergência, né, principalmente em traumas, em aneurismas rotos. A gente consegue hoje fazer uma abordagem percutânea bem menos invasiva. Isso aqui é um caso que ilustra muito bem isso. Isso aqui é um caso operado pelo Dr. Arne em 1993, na época que não existia ainda disponível no mercado nacional esses estentes autoexpansivos revestidos. Isso aqui é um caso de uma paciente com pseudaneurisma de tronco tiro cervical direito. Pode ver que a paciente já está entubada, aqui a gente consegue ver o pseudaneurisma, aqui o Doppler confirmando a lesão. Essa paciente, na ocasião, o Dr. Arne precisou fazer uma esternotomia com extensão supraclavicular para ter o controle proximal e distal vascular e conseguir tratar o pseudaneurisma. E na cirurgia foi feita uma simples ligadura do vaso, né? Que a gente fez um tratamento extremamente complexo, extenso, para um final, uma conduta extremamente pequena, que é uma ligadura, né? E aqui, para comparar, um caso tratado pela equipe, pelo colega Bernardo, em 2018, né? Uma paciente com uma lesão vascular, um pseudaneurisma de artéria vertebral. A gente pode ver aqui a subclávia vertebral, aqui o pseudaneurisma, aqui a reconstrução, passando a tomografia, a gente vendo ali a lesão. Essa paciente, ela, nessa imagem, isso foi uma tentativa de punção venosa profunda. Logo depois ela evoluiu com intubação, com pneumonia grave e estava com estabilidade hemodinâmica. A gente optou por tratamento menos invasivo, foi feita uma abordagem percutânea e foi feito o implante de um Viaban na artéria vertebral, com resultado satisfatório, controle do sangramento. O paciente evoluiu muito bem. E aqui, para comparar, né, a diferença do tratamento sem estente revestido autoexpansível e o tratamento via percutânea com estente autoexpansível, com muito menos morbidade, tratamento muito mais rápido. Aqui um outro caso que ilustra um pseudaneurisma de artéria axilar, um paciente de 81 anos, internado no CTI, com respiratória, arritmia, que evoluiu com uma lesão de artéria axilar na tentativa de acesso venoso profundo, e evoluiu com volumoso hematoma com pseudaneurisma associado. Aqui a imagem do hematoma, aqui a tomografia mostrando o hematoma, e aqui o Doppler confirmando o pseudaneurisma. Aqui a foto a imagem da arteriografia, mostrando ali um volumoso pseudaneurisma de artéria axilar, que foi abordado via percutânea femoral com implante de um Viaban 850 e controle imediato do sangramento, né? Os estentes revestidos também podem ser utilizados, né, em conjunto com endopróteses aórticas, em tratamento de patologias aórticas de emergência, né? Eles podem ser utilizados em técnicas de chaminé, com implante de estentes paralelos à endoprótese da aorta, com implantes via periscópio, pela técnica de óculos, com implante único dos estentes em paralelo, ou pela técnica de sanduíche do Lobato. Aqui, para ilustrar, um caso de chaminé, né, para uma artéria renal no paciente com aneurisma e expansão de aorta, sem tempo de programar uma endoprótese fenestrada. Aqui um caso de chaminé para 2 artérias renais. Esse aqui é um caso que foi tratado pela equipe em 2012. Na época, a gente não tinha disponível ainda dispositivos de prateleira ramificados, como endoprótese T-branch. O paciente tinha um aneurisma de aorta toracoabdominal em expansão. Paciente com múltiplo obeso mórbido, com diversas comorbidades, DPLC, doença arterial coronariana, diabetes, doença renal. E, na ocasião, a gente optou por fazer a técnica Octopus, né, com implante em paralelo de endopróteses exclúderes e Viabans, nessa configuração aqui exposta. A gente tem aqui uma foto, como é que fica internamente, né,
à disposição das endopróteses, dos Viabans, dentro do e o resultado final, a gente fez o implante de todos os ramos viscerais nessa configuração, utilizando diversos Viabans, paralelo com endoprótese excluída, com resultado muito bom. O paciente saiu de sala. Aqui um caso de aneurisma tóraco-abdominal roto, isso foi ano passado, em que a gente já tinha disponível, né, uma endoprótese ramificada de prateleira, a gente usou uma T-Branch e utilizou os endosstentes revestidos para fazer revascularização visceral junto com essa endoprótese, né? Aqui demonstrando o implante do Viaban dentro de um ramo da endoprótese. Aqui o resultado final com todos os ramos já implantados. E aqui a tomografia de controle mostrando um resultado excelente. Uma outra situação também que os stents revestidos podem ajudar em emergências hospitalares, né? Num caso como esse, um paciente que já tinha uma endoprótese ramificada, no caso uma T-Branch, que evoluiu com endolique tipo 1C e expansão do aneurisma, né, com dor refratária, precisando de morfina. O paciente tomografou, confirmou um endolique, o paciente também com várias comorbidades. Aqui à disposição da endoprótese dos seus ramos. Ele tinha o Fluence aqui, e aqui era um endostent Viaban. Aqui mostrando o endolique no plano sagital e no plano axial. E aqui o endolique, que é um endolique tipo 1C, né? Mostrando que a endoprótese ela saiu, desinseriu parte dela da mesentérica superior e começou a ter um endolique. Aqui a imagem intraoperatória mostrando a artéria mesentérica superior, aqui a cólica e aqui o vazamento, né, o endolique. E aqui a correção, nós fizemos um implante via axilar de um stent Solaris, expandindo o ancoramento dentro da mesentérica superior, e a gente conseguiu com isso sanar esse endolique e o paciente já acordou sem dor. E aqui a tomografia de controle pós-operatório confirmando a exclusão do endolique, né, um tratamento adequado do endolique. Aqui agora outros exemplos de uso agora em periféricos, né? Que um paciente que teve uma PAM implantada no terço médio da coxa e evoluiu após sua retirada com um volumoso pseudaneurisma de artéria femoral superficial. Esse paciente, a gente fez a arteriografia, identificou o pseudaneurisma, fizemos o implante de um stent Viaban 750, com adequada exclusão do pseudaneurisma em tratamento. Aqui um caso do Dr. Arno, de uma fístula arteriovenosa significativa pós-PAF, um PAF já antigo, o paciente que tinha uma fístula sintomática. Foi feito via percutâneo um implante de um stent Viaban com adequado tratamento da fístula. Uma outra evolução no tratamento endovascular que a gente teve com stents autoexpansíveis revestidos foi na patologia poplítea, né? Pacientes com aneurisma poplíteo, trombosados e roto, a gente consegue hoje mudar o tratamento, né, de um tratamento extremamente mórbido, cirurgias prolongadas, bastante sangramento, com ponte, com um tratamento menos invasivo via percutânea, né? Aqui ilustrando um caso, um paciente que foi admitido pela emergência com aneurisma de poplítea trombosado. Esse paciente ele tinha aneurisma poplíteo bilateral, ele entrou com uma isquemia aguda do membro inferior esquerdo e apresentava o membro contralateral com aneurisma também na tomografia assintomático. Esse paciente estava pintando o rodapé quando teve uma dor súbita na perna e foi para a emergência com isquemia aguda. Aqui a imagem da arteriografia, confirmando a trombose no aneurisma poplíteo. E aqui mostrando que ainda tinha um bom deságio distal, né? A gente fez o cruzamento do aneurisma, colocando um catéter de trombolise. O paciente fez lise 24 horas e voltou no dia seguinte para a sala. Aqui a gente já conseguiu a total recanalização do vaso, mostrando aqui a localização do aneurisma. E a gente fez imediato implante de 2 stents revestidos Viaban, com um resultado satisfatório, perviedade dos vasos distais, e aqui o controle de tomografia de 1 ano mostrando a perviedade do vaso. E para finalizar, né, um último caso,
que não é tão corriqueiro a gente precisar fazer isso, mas a gente teve recentemente um caso de um paciente de 71 anos com Covid, que evoluiu com hematoma retroperitoneal, estabilidade hemodinâmica, né? Após uma punção venosa profunda para hemodiálise via femoral, o catéter entrou pela veia ilio-lombar e perfurou a veia. Aqui a gente vê o hematoma retroperitoneal. Aqui a gente vê a imagem da flebografia mostrando o catéter com um trajeto não habitual. E quando a gente injetou o contraste pelo catéter, você vê aqui o extravasamento do contraste. Foi feito tratamento com cateterização desse vaso, liberação de ônix para hemostasia e complementado o tratamento com implante de um Viaban para selamento do sangramento, com resultado final satisfatório. O nosso serviço, como eu falei no começo, a nossa maior experiência é com implante de Viaban, né? No período de 2014 a 2019, né, a gente realizou um implante de 135 dispositivos Viaban em 86 pacientes. As principais indicações, né, foram aneurismas femoropoplicos, como aneurisma de poplite, revascularização de vasos hipogástricos associada a técnicas ramificadas, sanduíche e REP, vascularização de artérias viscerais, também associada a técnicas ramificadas e snorkel, chaminé. O vaso onde mais teve implante foi a artéria poplítea, seguida da femoral, renal, ilíaca e hipogástrica nesse período. Desses 135 dispositivos, a gente teve implante de 38 dispositivos em situações de emergências vasculares, totalizando 23 pacientes, ou seja, 27% do total desses implantes foram em situações de emergência hospitalares que a gente foi chamado. E para finalizar a apresentação, né, só umas dicas finais. Sempre que for utilizar um dispositivo de estente revestido autoexpansível, lembrar de verificar o tamanho do vaso a ser tratado, se ele é adequado, os pontos de ancoramentos proximal e distal também para escolher o dispositivo adequado. Verificar sempre se o inflow e o outflow são adequados antes do implante para evitar trombose após o implante. Sempre que possível, evitar conexões, evitar sobrepor peças, né, sobretudo em áreas de flexão. Sempre que possível, usar uma peça única mais longa. Sempre que eu também utilizar, lembrar dos ramos, né, evitar ocluir ramos que podem ser importantes. Lembrar da antiagregação pós-operatória, né? E mesmo em situações de emergência, a gente tem que lembrar que esse paciente tem que ser acompanhado com exames periódicos após o implante, com 1 mês, 6 meses, anual. Os pacientes podem evoluir com restenose, com trombose do dispositivo, e tem que ser acompanhados para a gente poder tratar antes que ocorra uma nova complicação. Obrigado. Parabéns, Daniel. Excelente apresentação. Demonstrou a extrema versatilidade e facilidade com que os estentes revestidos oferecem a quem, enfim, quem tem que tratar as emergências do dia a dia nos hospitais. O advento do ultrassom e a sua democratização dentro dos hospitais, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta que diminuiu muito acidentes de punção, mas, por outro lado, tornou os intensivistas e alguns clínicos mais arrojados em algumas punções, como nós podemos ver aqui, punção na artéria femoral superficial no meio da coxa, enfim. Então, cada vez mais nós temos observado a necessidade de lançar a mão dessa tecnologia para resolver, enfim, solucionar essas emergências. Eu quero chamar o Dr. Carlos Zabá para os comentários. Boa noite. Primeiro, queria agradecer esse convite irrecusável que o Bernardo me fez, a equipe do Arno, para participar dessa live. É realmente um prazer pelo nível científico alto, é um prazer pela elegância de todos aí, são pessoas do meu convívio que eu gosto muito. E então realmente faço isso com prazer, tanto prazer que hoje aqui no Nordeste é véspera de São João, que é um feriado importante para a gente, mas com essa Covid está um pouco limitado e eu preferi estar aqui com você do que estar no São João.
Bom, esse tema, primeiro parabenizar vocês por escolher esse tema tão importante do trauma e da emergência médica e o uso do stent. Eu acho que o stent revestido ele sofreu uma evolução grande, desde os primeiros modelos com da Geomed e da Covita, etc. E hoje eles corrigiram vários dos defeitos em termos de flexibilidade, variedade de tamanhos, etc., perfil. E eu acho que é uma ferramenta fundamental em qualquer serviço que se predisponha a fazer emergência, ou mesmo que não faça emergência, porque você pode ter um acidente durante um procedimento eletivo, uma perfuração de um vaso, uma ruptura por uma balonagem, e se você não tiver um stent revestido, você pode se complicar quando você teria uma solução fácil. Infelizmente, o portfólio de stent revestido ele custa um pouco, então a gente vê que na realidade do Brasil você não tem, de um modo geral, na maior parte dos serviços, na farmácia do hospital, os stents revestidos disponíveis. Deveria haver, sim, mas infelizmente não tem. Esses stents vêm sob demanda de caso a caso. Bom, quanto à aula do Daniel, uma aula muito boa, ele fez uma revisão completa, não só dos materiais disponíveis aqui no mercado brasileiro, as suas características, e como também mostrou vários casos diferentes e bem conduzidos de como usar em várias indicações. As indicações mais frequentes são realmente no tratamento do aneurisma de aorta, as protofenestradas, ramificadas, usa de rotina, no trauma, e ele mostrou tudo isso de forma muito interessante. O que eu vou tentar aqui acrescentar é só alguns pontos que eu acho importante, porque o stent revestido na emergência, ele é fundamental, mas ele não, a gente não, apesar de ser a ferramenta mais simples e o caminho mais rápido a se fazer, ele tem limitações importantes. Então, ele não pode ser a solução, a panaceia para todas as injúrias vasculares. Então, ela tem que estar junto a isso, complementado por materiais de embolização, que algumas vezes tem indicação onde falha o stent revestido. Então, a princípio, eu tento usar o stent revestido, né, como primeira solução, até pela rapidez e facilidade, mas em alguns casos a gente sabe que isso vai estar fadado ao erro por essas limitações, e essas limitações que eu gostaria mais de comentar, não especificamente em relação ao caso, mas em relação ao assunto. Uma primeira limitação que a gente tem que, do ponto de vista técnico, é quando você vai colocar um stent revestido em vasos com tamanho diferente. O exemplo clássico disso é a carótida. Você tem a carótida interna e tem a carótida comum, e são dois diâmetros diferentes. Então, como calcular o oversize? O Daniel já comentou aí. Eu, quando uso autoexpansivo, eu gosto muito de deixar o oversize quase que 1 a 1, não ter oversize, ficar quase que 1 a 1, um ligeiro oversize, porque o Viapan particularmente tem essa característica, a gente sabe muito bem disso na hipoplite, ele trombosar por fazer enfold quando se dá um oversize grande. Então, o autoexpansivo levaria essa vantagem, esse adaptador de âmbitos diferentes, desde que a discrepância não seja muito grande. Se a discrepância for grande, a gente pode usar múltiplos stents, ou esse stent que ele mostrou, que eu não tenho experiência aqui, já bem codificado, ou mesmo stent expandido por balão, onde você dilata até um determinado momento no vaso menor, e no vaso maior você bota um balão maior e dilata e conifica esse stent, um stent expandido por balão. Então, ele também tem essa vantagem, o stent de balão. Claro que não pode ser colocado em zonas compressíveis. Outra coisa que é uma limitação grande para o stent revestido são, não sei se já tiveram casos como esse, são nas fístulas arteriovenosas de qualquer natureza, geralmente traumática, onde tem um curso crônico. O que acontece é que há uma hipertrofia enorme do cabo proximal, e depois do ponto de ruptura, onde está a fístula, você tem uma hipotrofia por hipofluxo do cabo distal. Então, fica muito difícil você escolher um stent, porque você vai escolher um stent que ele vai ficar ou muito grande para o cabo distal ou muito pequeno para o proximal, quando você tem que selar, que encostar. Então, isso às vezes é uma limitação, a gente termina mudando isso para uma técnica de embolização, ou usando recursos adicionais associados. A embolização eu uso muito, às vezes, associada a stent revestido. Quando eu acho que eu vou usar o stent revestido e que talvez não funcione, e essa é uma das razões que pode não funcionar, ou quando a gente pensa que a fístula é muito difícil, eu acho que é a patologia das mais difíceis. A fístula, às vezes, você pensa que é uma fístula lateral entre a artéria e uma veia, e quando você bota um stent e faz o controle, ela continua enchendo por um ramo pequeno. Então, a fístula não é no vaso principal, é num ramo colateral, um ramo porto-cervical, quando é subclave, uma coisa desse tipo. Então, uma coisa que às vezes eu faço é colocar um microcatéter por fora e solto o stent. Se permanece a fístula, um vazamento, alguma coisa, um leak, eu complemento com embolização, geralmente com stent
com material líquido, né? Com ônix. Mas, então, isso assim, em termos de um recurso técnico que pode usar em casos mais difíceis. Vocês podem me interromper também, viu, Bernardo, para não falar demais. Aí, quem quiser Não, perguntar... continua, estamos aqui todos... Está muito agradável essa sua linha de raciocínio. Continue, por favor. O Arno também, o Arno me interrompendo é sempre um prazer, porque ele sempre tem um raciocínio crítico importante, a gente aprende com ele. Bom, uma outra indicação que eu acho que também não foi falada aqui, que eu acho que é interessante, é que o estente revestido na doença aterosclerótica, ele aumenta a perviedade, a patência a longo prazo. Então, isso na ilíaca termina sem compensar muito, porque o que você, em termos de custo-efetividade, porque é um estente muito mais caro que um Barrystent, mas está provado que um estente revestido ilíaco ele tem mais perviedade do que um estente Barrystent. Mas isso, quando vai para o território, um território onde haja mobilidade respiratória, como, por exemplo, a artéria mesentérica superior, isso o trabalho do Oderich mostra muito bem isso, você aumenta muito a restenose. Então, hoje em dia, para mim, estenose de mesentérica superior, para mim, é igual a estente revestido. Geralmente, eu coloco um estente expandido por balão, que são lesões curtas, que você precisa de força radial e precisa de precisão. Então, eu não uso mais Barrystent em mesentérica superior em lesão ostial. Voltando àquele raciocínio das limitações, que eu acho que é o que é mais importante, a gente saber limitações e saber o que pode complicar. Qual a limitação do estente revestido? A primeira grande limitação é a navegabilidade. Apesar de ter evoluído muito, ainda é uma navegabilidade muito limitada. Então, você pega um vaso tortuoso, o exemplo que eu daria principal seria uma artéria esplênica, seja um pseudoneurisma, seja um aneurisma visceral verdadeiro, na artéria esplênica, ela sendo tortuosa, algumas vezes, mesmo você colocando um suporte, você não consegue navegar distal. É bem verdade que o Viabam, por exemplo, é muito flexível, você colocando o sistema triaxial, uma bainha grossa, outra bainha por dentro, você consegue melhorar, mas mesmo assim é uma limitação. Então, se você não consegue navegar, isso é um caso para embolizar. A embolização com o microcateter, ela vai em qualquer canto. Ela vai realmente, é impressionante como o microcateter navega distal. Então, acho que isso aqui é uma limitação, a flexibilidade em lesões distais tortuosas. Eu falei também a fístula crônica, eu acho que é uma limitação importante, que eu já comentei. A necessidade de você ter zona de ancoramento. Então, você tem que ter um ancoramento, eu prefiro ter um ancoramento, quando possível, de 10 milímetros. Acho que o Daniel falou 10, eu prefiro 15, mas 10 dá para fazer ainda. Então, se você não tem a zona de ancoramento, principalmente numa fístula, provavelmente essa fístula vai perdurar. Então, quando eu não tenho zona de ancoramento, o que é que eu faço? Ou faço aquela manobra que eu falei de colocar um microcateter por trás, para você complementar um vazamento, um enchimento ainda residual de um aneurisma ou de uma fístula, ou mudo a técnica e escolho a embolização pura. Então, assim, outra limitação da zona de ancoramento é quando você está perto de bifurcação. Então, a gente vê muito isso em aneurisma visceral. Então, aneurisma visceral renal do tipo 1, que é na artéria renal principal, a gente tem uma experiência grande com aneurisma de artéria renal em todas as técnicas, e quando é na artéria renal principal, eu sempre uso um estente revestido, mas quase nunca esse aneurisma tem uma zona de ancoramento, porque a grande maioria dos aneurismas renais são aneurismas do tipo 2, que são aneurismas no hilo renal. Então, se você usa um estente, ou você não vai conseguir fechar o aneurisma, porque vai ficar tendo endolique, porque não tem ancoramento, ou você parte para sacrificar uma das artérias, o que não é interessante. É uma técnica destrutiva, eu prefiro as técnicas reconstrutivas. Então, isso eu quero mostrar que não é a solução da situação, até é melhor você fazer recuar do estente e partir para embolizar, protegendo o colo e tentando preservar todos o ramo. Então, essa questão de zona de ancoramento é uma limitação, principalmente perto de zona de ancoragem. É uma limitação quando, em caso, você matar colaterais importantes, potencialmente importantes. Então, a gente tem que estar um pouco atento a isso e, às vezes, recuar da ideia do estente revestido. Vaso pequeno, de calibre pequeno, também eu acho que é uma limitação importante, porque a chance de trombosar o vaso é muito grande. Então, em vaso pequeno também, a perviedade a longo prazo ela cai, né? Então, seria outra limitação. Então, e, por fim, eu acho que, basicamente, assim, eu listaria essas coisas como limitação. Eu acho que mas volto a dizer, eu acho que é fundamental e sempre que tecnicamente possível e indicado, para mim, a primeira opção, pela rapidez e tudo mais. O doente do trauma, na emergência do trauma, é um doente
é um doente mais beneficiado pelas técnicas vasculares. Por quê? O doente do trauma, em geral, é um paciente jovem que se expõe à violência urbana, acidente de carro, tiro, briga, etc. E o doente jovem é aquele que tem a vasculatura melhor. São vasos normais, vasos sem curvatura, sem cálcio, sem placas. Então, você consegue navegar muito bem. E tem que ter soluções que sejam rápidas. Então, aí o stent cai como uma luva, o stent revestido, né? Porque é uma solução rápida, efetiva e fácil de fazer, porque o doente é um doente que não tem muita curvatura, não tem muita sinuosidade. Então, acho que quem trabalha em emergência tem que ter uns stents. Acho que a gente tem que ter, pelo menos, tentar deixar no portfólio aqueles números, aqueles tamanhos principais, porque nem sempre dá tempo de você esperar numa cidade de trânsito chegar um fornecedor com stent de última hora. Então, assim, mais uma vez, assim, eu parabenizo não só essa sessão, como todas as sessões. A iniciativa de vocês criarem esse clube da artéria, essa live da artéria, eu acho que preenche o tempo nessa época de pandemia, preenche positivamente, e parabéns pelo projeto como um todo e especificamente essa live de hoje. Obrigado, Abá. Realmente excelentes comentários e concordo plenamente com você. Temos que pensar nas indicações, mas também, como qualquer tecnologia, nas suas limitações. Vou chamar o doutor Arno aqui para os comentários. Rapidinho só antes, Bernardo. Só para complementar, queria agradecer ao doutor Abá pelos comentários primeiro, né? Só assim, a gente como primeira opção, né? A gente não tem o stent revestido para tratar pseudaneurismas em geral. A gente sempre procura fazer primeiro a técnica de injeção de trombina, né? A gente acaba indicando esses stents quando a gente tem situações clínicas que a gente não consegue fazer a trombina, ou então vasos muito profundos, ou situações que falha da trombina, né? A gente tem isso como uma carta na manga, como recurso a mais, né? E em relação, o senhor comentou a questão da navegabilidade, né? A gente teve há pouco tempo, esse caso agora recente, que a gente usou o Solaris, né? Uma coisa em que a gente observou, uma coisa que atrapalha a navegabilidade dele é que ele vem enrolado, ele vem dobrado dentro da caixa, né, Bernardo? E assim, quando a gente abre, ele vem com uma memória muito grande da caixa. E isso atrapalha muito a navegabilidade dele dentro do vaso, né? Você introduz ele no vaso, ele não mantém a memória dele da caixa muitas vezes, né? Esse é um detalhe quando a gente for usar o Solaris. Quem for usar o Solaris tem que observar isso, né? E uma coisa que o senhor comentou muitas vezes a gente faz o cruzamento da lesão com a bainha, posiciona o stent revestido e a gente retrai a bainha para liberar o stent também. Essa é uma técnica também que ajuda muito nos casos mais tortuosos, né? Só complementando, sem dúvida, isso foi uma grande evolução para os stents revestidos, e também para os plugs, né? Que os plugs de Amplatz, uma da dificuldade é a navegabilidade. Então, o avanço tecnológico que houve nas bainhas, nos catéteres guias, principalmente advindo da neurointervenção, foi imenso. Então, não sei se já tiveram a oportunidade de usar esse material de neuro, mas você pegar, por exemplo, uma bainha Neuromax, uma bainha calibrosa, que passa stent calibroso, ela navega muito bem. Ela vai, você tem ideia, você coloca às vezes dentro do segmento petroso da carota, uma bainha 8F, 6F na ponta. Um catéter guia Sofia, ou qualquer um desses, o Neuron mesmo, também ele navega muito bem. Então, isso aí eu acho que é um desenvolvimento das ferramentas auxiliares que terminou sendo um responsável, um coadjuvante importante na aplicabilidade dos stents e dos plugs, que eram duas ferramentas que navegavam mal. A questão do pseudorismo, a gente também aqui tem essa técnica, concorda com você, Daniel, principalmente os pseudorismos mais frequentes, que é aquele de punção, nesse praticamente a gente nunca coloca stent revestido, que até que em zona de flexão, e trata isso com trombina, com raras exceções, que a gente pode embolizar às vezes com colo, ou mesmo stent revestido, casos mais crônicos, etc. Já em pseudos mais extensos, ou quando você tem um colo muito grande, tem laceração, ou localizações mais profundas, apesar da trombina ela ser uma alternativa sempre válida, a gente ainda tem uma tendência para usar primariamente o stent revestido. Excelente. Bom, lembrando a todos, quem quiser fazer perguntas pode enviar aqui pelo texto ou levantar a mão, enfim, se quiser falar. Vou passar aqui a palavra ao doutor Arno aqui para os comentários. Parabéns, Daniel. Na verdade, a gente conhecia já esse material, né?
e também a apresentação dele, realmente, eu acho que ela foi bastante elucidativa, mostrou, sobretudo, a grande versatilidade que a gente tem com esses dispositivos, sobretudo aqui, nomeando o Viaban, que realmente até hoje é insubstituível, né? Como o Abba muito bem falou. Eu acredito que haja algumas perguntas interessantes aí no bate-papo, Bernardo. De repente você podia ir discutindo elas para a gente depois fazer um comentário final. Claro, claro. Se o Alberto quiser falar alguma coisa, Alberto, por favor. Bom, vamos lá. O Pedron enviou uma pergunta aqui, enfim, em relação à restenose nos estentes revestidos nos troncos supraórticos, né? Nesses casos de emergência, é difícil muitas vezes você fazer o segmento desses pacientes de emergência. Muitas vezes são pacientes de terapia intensiva, né, críticos, que têm a expectativa de vida reduzida por outras patologias, são doentes complexos, né, que estão com aminas no CTI, enfim. Mas, enfim, dos pacientes que nós implantamos o Viaban e que nós seguimos, enfim, o segmento com Doppler, nós observamos alguns poucos casos de restenose na interface entre o PTFE e a artéria. Você vai lembrar muito bem, Pedro, que em relação à trombectomia aberta venosa, né, que inicialmente nós fazíamos uma trombectomia venosa de cava e ilíacas. Nós fazíamos preferencialmente a técnica aberta, quando a endovascular, enfim, não havia se desenvolvido com os catéteres de trombectomia, e nós utilizávamos uma fístula arteriovenosa temporária para manter o fluxo naquele segmento venoso da veia ilíaca trombectomizada, enfim, para evitar a retrombose precoce. E no início nós fazíamos anastomose lateral entre a artéria femoral superficial e a veia. E meses depois, essa fístula tem que ser ocluída, nós implantávamos o Viaban. Muitos pacientes não apresentaram problemas, tem pacientes que eu sigo até hoje, mais de 10 anos, com o Viaban pérvio. Houveram alguns problemas pontuais, pacientes com restenose, enfim. E nós acabamos mudando a técnica, hoje nós fazemos uma alça de PTFE. Então, assim, como a Abba muito bem colocou, o stent revestido, principalmente em segmento com mobilidade, o que a literatura tem mostrado, ele oferece maior perviedade, menor taxa de restenose. Obviamente, a restenose não vai ser zero, né, porque vai haver uma reação, né, hiperplásica da média, isso é impossível não haver. Mas, obviamente, o stent revestido, você consegue minimizar isso, e o Abba colocou muito bem. Eu acho que tem que dosar território a território a relação de custo-benefício, para você indicar quando usar, e quando essa relação custo-benefício, essa superioridade realmente supera o custo e vale a pena utilizar. Posso entrar nessa discussão, Bernardo? Aí? Ótimo, deve. O Bernardo definiu bem assim, Pedro. Eu acho que nos troncos supraórticos o problema da restenose é um problema menor, honestamente falando. Então, em tronco supraórtico, quando é lesão aterosclerótica intratorácica, ou seja, ósteo de tronco supraórtico, eu prefiro usar os stents revestidos expandidos por balão. E quando é em subclávia, pela mobilidade, eu prefiro usar o stent, o revestido, porém o autoexpansivo, tipo Viaban, para evitar a restenose pela mobilidade disso aí. E eu acho que a restenose, como o Bernardo falou, ela existe, quando existe, ela é na transição do stent para o tecido normal, e ela é muito rara, pelo menos na minha experiência. Subclávia ela é um pouco mais frequente, mas em carota, essas coisas é pequena. Então, isso, eu não tenho isso na minha prática como temor, e eu acho isso um evento raro, pelo menos na nossa casuística. O que preocupa muito nos troncos supraórticos stent revestido, desde o início preocupava, e isso levou um certo retardo em adotar essa técnica no tronco supraórtico, era a possibilidade de tromboembolismo. Então, se acreditava que o tecido, o stent recoberto pelo tecido, ele teria uma chance maior de fazer tromboembolismo cerebral, e obviamente no cérebro seria uma consequência, resultar no AVC. Então, assim, alguns cuidados que eu acho que tem que ter no tronco supraórtico é você, principalmente com Viaban,
a gente evitar oversize, para evitar que esse enrugamento que pode levar a trombose ou tromboembolismo, e eu sou um pouco mais agressivo com a dupla antiagregação. Então, quando eu uso Barostat, o stent carota, eu acho que 3 meses de dupla antiagregação tá bom demais, até às vezes 1 mês só, e depois sigo só com aspirina. Quando eu uso o stent recoberto, eu prolongo isso pelo menos por 6 meses uma dupla antiagregação. Não sei se vocês têm experiência semelhante com isso. Nós tendemos a dupla antiagregar. Enfim, e se o paciente não tiver maior risco hemorrágico, acho que você pode manter até por mais tempo. Queria saber o que o doutor Arno Alberto pensa sobre isso. Alberto. Eu, pessoalmente, isso muito mais associado ao aneurisma da artéria poplítea. Quando uso stent recoberto, eu realizo anticoagulação, com o uso de os medicamentos que amplamente você encontra no mercado, e antiagregação, normalmente com Plavix, por um período de 6 meses. Depois de 6 meses, dependendo do paciente, eu tiro um ou outro e mantenho ou anticoagulação em relação a stent recoberto e artéria poplítea. Nos outros localizações e faço dupla antiagregação. Queria fazer um comentário, em realidade uma pergunta, resolvido de aneurisma poplíteo trombosado. Acho que quando a gente tem um deságue completamente ausente, a gente já sabe que o tratamento trombolítico é o mais eficiente. Mas no caso exatamente mostrado por Daniel, eu já tive casos de trombolise e depois de 24 horas a trombolise determinou uma embolização distal fatal. Nesse caso, você acha, essa é uma pergunta a todos, que o sistema de trombectomia mecânica que permite a retirada da maior quantidade de trombo possa antecipar já no mesmo dia, se a gente consegue abrir um pouco da artéria já para colocar o Viaban, ou você prefere realmente tirar mais trombo possível para ter um resultado mais duradouro? Não sei se fui claro na pergunta. Quando você faz uma trombolise, abre tudo, depois emboliza de novo, e já aconteceu, é uma situação muito complicada. Você percebe e pensa, será que não era melhor fazer uma ponte logo? Não sei se... Alô? Sim, Alberto, ouvimos aqui. Abá? Alô, Abá? Oi. Oi, Bernardo. Estou te ouvindo. Eu perdi um pouco, eu acho que deu um pouco de microfonia aqui, não sei se vocês também tiveram aí. Sim. A questão do Alberto é a seguinte, no aneurisma poplíteo trombosado, eu acho que a gente podia criar 2 situações. O aneurisma poplíteo totalmente trombosado e aquele aneurisma embólico, que é a luz está pérvia. Nós tivemos, enfim, já observamos em situações que se você faz a trombólise, se você tem um aneurisma com grande quantidade de trombo, muitas vezes esse trombo ele acaba embolizando e ocluindo o aneurisma, né? E você não consegue abrir. Muitas vezes no deságue. No deságue, exatamente. Muitas vezes, quando você tem menos trombo no aneurisma, você consegue abrir o deságue. Então, você tem como opção, né? Isso que a gente, em alguns casos, fizemos, você liberar o Viaban e depois deixar o catéter de Lise por dentro do Viaban, protegendo desse conteúdo, grande conteúdo trombótico. E a outra questão que o Alberto levantou aqui, mas ele está com microfonia, se, na sua opinião, o uso mais agressivo do sistema de trombectomia percutâneo para tirar esse trombo mole, isso poderia agregar? Qual é a sua estratégia aí no aneurisma poplíteo trombosado?
Eu acho que depende um pouco de... Se você tem um segmento só aneurisma trombosado e o leito distal aberto, eu prefiro fazer fibrinólise, né, como o Del falou, porque eu acho que existe um risco, você está no território terminal de artérias muito finas, e eu tenho medo de, manipulando isso com trombectomia mecânica, você fazer uma migração distal para o runoff, e como a migração distal, do ponto de vista mecânico, às vezes é difícil você tirar, porque ela pode ir até lá embaixo, a tibia anterior, pediosa, então eu acho que termina sendo menos traumático, apesar de perder mais tempo, você fazer a fibrinólise, e aí você abrir um pertuito, sem comprometer a circulação distal. Se tiver alguma migração pequena, o próprio fibrinolítico vai agir distalmente. E aí, abrindo o pertuito, aí eu colocaria sim o Viaban, né, com pertuito mínimo, e liberaria para proteger aquele grande trombo, ele ficasse fora da circulação. Então, essa seria a forma que eu agiria. Se for uma situação onde você tenha uma trombose do aneurisma e trombose das tibiperoneiras, tudo junto, você não vê deságue, que é uma situação muito ruim e de sucesso baixo, nesse caso, eu acho que vale a pena usar alguma coisa mecânica para você ajudar a tirar o grosso, e já que está entupido lá embaixo, você não vai haver migração distal. Mas com o runoff preservado, eu não gostaria de usar a trombectomia mecânica para não comprometê-lo. Ótimo. Ótimo. Obrigado. Doutor Arno, o senhor tinha falado, quer complementar? Eu concordo também plenamente com isso. Eu acho que nos casos de trombose aguda de aneurisma de poplite, em que o paciente não esteja com risco iminente de perda de extremidade, que muitas vezes é o caso, nós temos vantagens em fazer trombólise e eventualmente, tratamento endovascular pela mesma via de acesso. Então, normalmente faria só trombose. No caso como esse, se o paciente está com Rutherford 2, extremamente grave, tem que agir direto e aí usar as formas antigas e, eventualmente, até uma cirurgia aberta, fazer uma trombólise intraoperatória, como nós já fizemos muitas vezes, usando dose limitada de fibrinolítico, né? O Pedrão tinha feito uma pergunta que, em parte, foi respondida pelo Alberto. Eu, assim, e também pelo Abá. Eu penso que o paciente que tem uma endoprótese revestida implantada nele e que não tenha razões econômicas nem de enfermidade que tenha que suspender o uso da dupla antiagregação, eu gosto de deixar eles duplamente antiagregados por o resto da vida. Eu sei que nós não temos fundamento na literatura disso, mas eu tenho essa tendência. E cada vez mais também nos casos de aneurisma de poplítea, que a gente sabe que, infelizmente, o tratamento endovascular é acompanhado de uma taxa baixa, mas não negligenciável de trombose, eu também normalmente uso uma dose baixa de anticoagulantes. Isso tem tudo sem ser provado. São experiências pessoais. Bernardo? Bernardo? Olá, Roberto. Seja bem-vindo. Pois é, a minha intervenção, felizmente o Arma abordou aí, que eu exatamente perguntar isso. Por que não manter a dupla antiagregação perene nesses pacientes, já que o risco de sangramento não é tão exagerado, especialmente quando a gente considera um stent, por exemplo, um stent naquela artéria vertebral. Eu, como Arno, sempre mantive meus pacientes com dupla antiagregação perene. Eu não suspendo, não. Mesmo não só na parte de emergência, mas na eletiva, nos doentes que eu boto stent renal, em carote e tudo, está todo mundo tomando dupla antiagregação até hoje. Mas a minha pergunta ao Daniel é se nesse levantamento que você fez, dos casos que você colocou via BAN, houve alguma oportunidade em que o Viaban tendeu ou acotovelou e caiu dentro do aneurisma, especialmente nos aneurismas com colos mais largos, lacerações grandes, como o Abá já mencionou aí, teve essa oportunidade de ele ter mergulhado para dentro da bolsa do aneurisma, ou no momento, ou depois, pós-operatório, com a obstrução Eu tive um caso que aconteceu de subclave. Depois de 3 meses, ele simplesmente acotovelou e trombosou. Vocês observaram alguma
Ou alguma oportunidade no planejamento acharam que, bem, eu vou colocar um stent, um bear stent, para depois um Viabam por cima, por dentro do bear stent. Não o contrato que a gente costuma fazer. Houve essa possibilidade, houve essa necessidade? Algumas vezes vocês viram isso? Boa noite, Alberto. Eu, particularmente, nunca vi uma situação dessa. O doutor Arno tem muito mais experiência aí, tem visto alguma coisa. Eu nunca vivenciei essa situação. Eu também não tive, mas eu sou um exagerado em termos de comprimento do ancoramento. Como o Abá muito falou, que ele gosta de 15 milímetros, se puder ter 30, eu coloco 30. Eu vejo se não tem nenhuma colateral importante que eu vou ocluir, e aí eu vou medir o maior comprimento possível, e também a sobreposição entre dois dispositivos que mandam colocar 10 milímetros, eu gosto de colocar 30, sobretudo no joelho. Então, talvez seja isso. Uma outra coisa que é importante é que quando se faz o implante desse tipo de dispositivo, a gente tem que fazer sobre um guia extra rígido, para evitar de que ele balance dentro do saco do aneurisma. Então, ele tem que ficar preso realmente pelo guia. Não sei se o Abá gostaria de comentar essas minhas observações. Eu concordo inteiramente, Arno. Eu acho que eu tive caso da Alberto de trombose de aneurisma poplíteo, mas não ligada a essa migração para dentro do saco, porque eu, como Arno, eu tenho exatamente essa conduta dele de colocar um guia rígido para não perder, durante a execução, você não perder o cabo distal quando o Viabam cobre completamente, e fazer superposições boas e ter uma zona de ancoragem longa. Eu queria só pegar um gancho nessa pergunta do Alberto, para as pessoas que estão assistindo. No aneurisma poplíteo, quando você vai definir uma zona de ancoragem, no aneurisma poplíteo, você não pode se fiar na angiografia. Isso acho que parece uma coisa óbvia, mas a gente vê que no dia a dia eu vejo os colegas residentes, pessoas cometer esse erro. A gente, na angiografia, a gente está vendo só o lumen. Então, às vezes, você pensa que o lumen é uma zona de ancoragem sadia, mas quando você vai fazer a tomografia, quando você vai rever a tomografia, ou quando você usa um IVUS no procedimento, você vê que aquela é uma zona com trombo mural. Então, você não está colocando em zona sadia, você não está colocando no colo da aneurisma, você está colocando dentro da aneurisma. E isso, certamente, é uma das razões também para ele, com a reabsorção do trombo, ele pender e trombosar. Então, assim, pegando o gancho dessa pergunta, que é bem pertinente, é muito importante vocês, quando forem definir onde é a zona de ancoramento, vocês definirem isso na tomografia e marcar na pele o mesmo nível correspondente. E melhor ainda, se tiver no serviço IVUS, pelo IVUS você pode ver com muita precisão a zona de ancoragem. Tem uma pergunta aqui, Abá, aproveitando esse gancho. O Pedrão perguntou aqui em relação a fletir o membro para avaliação da zona de ancoramento. Você usa isso? Você avalia com angiografia com o membro fletido? Olha, eu uso, até porque o Rivera gosta de fazer isso, tá? Eu uso, documenta, e a gente, em certa medida, a gente tenta evitar aquela zona de flexão ou botar um reforço por dentro com autoexpansivo, mas realmente, para ser honesto, eu não sei enquanto eu vou mudar a conduta com esse tipo de coisa. Porque às vezes você tem que usar a mesma zona, tem que passar na zona de flexão e você tem que colocar, e você coloca. Então, eu faço isso, documento, mas eu não, honestamente falando, não sei cientificamente se isso realmente tem uma definição na mudança de conduta. O doutor Arno pontuou uma questão, né? Na verdade, zona de selamento, quanto maior, melhor, né? Então, muitas vezes, você vai ter que colocar onde é possível, né? Você não tem como optar. Tem uma outra pergunta aqui muito interessante. Em relação ao tratamento de pseudoaneurisma de artéria femoral superficial micótico com stent revestido. Como abordar, enfim, como prosseguir, como lidar com essa complicação. Isso me faz lembrar alguns relatos do exército americano na guerra do Iraque, em que eles usavam o stent revestido como damage control. Eu acho que é uma situação muito interessante no trauma. Você pode tirar aquele doente da fase hiperaguda, né? Você trata o sangramento, evita a isquemia, e você ganha tempo. Você, na verdade, a expressão que os americanos usam muito, né? Compra tempo, né? Você está comprando tempo para, no segundo momento, definir adotar a conduta definitiva. Eu queria perguntar, começar com a Abá e doutor Arno,
em relação à utilização de stents revestidos como ponte, né? O que vocês pensam? Deixa eu só dizer que ele é a pessoa mais adequada. Nós tivemos um caso em conjunto, né, Avá? Está me lembrando dele aqui, Arno, agora. Sem dúvida, salvou a vida do doente naquela ocasião. Mas vamos lá. Mas assim, diga lá. Não, eu acho que você falou tudo, Bernardo. É isso aí. Eu acho que o stent, em caso micótico, se for aneurisma micótico estéreo, se você provar que está estéreo, você pode usar o stent revestido até como uma coisa definitiva, até como um tratamento definitivo. Se está com infecção, acho que é muito válido como um procedimento ponte para um procedimento definitivo, para você tirar da urgência aguda, seja pelo sangramento, seja pela própria infecção. Dá tempo de você recuperar um pouco aí, ser agressivo na antibioterapia a longo prazo e esperar o momento certo de você fazer uma terapia, uma cirurgia definitiva, tirando esse stent fora e fazendo um bypass de veia. Que esse caso que a gente tem aí junto com a equipe de vocês aí, que o doente veio para Recife depois porque estava aqui de férias, alguma coisa desse tipo. A gente terminou conduzindo o caso em conjunto, é um caso muito bonito, né? Posso fazer uma pergunta, Bernardo? Claro. Seguinte, falando em antiagregação perene, dupla antiagregação perene, não seria o caso de se avaliar a possibilidade de passar em algum determinado momento para aquele esquema do Compass, de manter o Xarelto com a aspirina, Xarelto 22,5 mais aspirina, em algum momento, depois de 6 meses talvez, não seria uma indicação desse tipo de uso dessa associação? Vocês acham? Essa é uma excelente pergunta, esse é um excelente ponto que você levantou, Sérgio. Aliás, boa noite, seja bem-vindo. Recentemente, eu vou começar falando depois, queria que todos dessem opinião também. Nós analisamos saiu um estudo analisando a utilização da rivaroxabana em dose baixa, enfim, no doente arterial dos membros inferiores. E a grande questão, acho que no momento, não tem evidência para suportar, né? Assim, a gente passou um pente fino na análise estatística do estudo. Existem algumas questões, alguns problemas metodológicos nesse estudo em relação ao tamanho do braço. Os braços eles são muito diferentes, o N, enfim. E depois houve um corte para ajuste. Então, assim, eu acho que no momento não há evidência para suportar, né? Essa é a minha opinião. Inclusive, eu acho que esse estudo ele merece, enfim, novas análises, que novos estudos sejam realizados antes da gente usar amplamente mais uma droga com ação anticoagulante e que tem um custo elevado, né, no nosso país, aí, enfim, diante de tantas situações. Mas queria saber a opinião de todos os outros. Isso é aquelas perguntas assim importantes, difíceis de responder, porque a gente não tem embasamento em ciência, né? Então, na verdade, é difícil provar que essa sugestão do Sérgio é melhor, ou que o que a gente faz é melhor. Então, eu responderia no achismo, o que eu acho, o que eu faço, e que, evidentemente, não tem um embasamento para você usar isso como norma e aconselhar para todo mundo. Eu acho isso da primeira coisa. Essas condutas gerais, eu gosto muito de individualizar meu tratamento para os pacientes. Então, vamos lá. Aneurisma poplítico. Aneurisma poplítico, a gente sabe que é aneurisma que trombose, com uma frequência grande, maior do que nos outros territórios. Então, esse aí eu tento ser mais agressivo. Primeira coisa que tem que fazer é a gente tentar ser tecnicamente correto, ou seja, você tentar não deixar estenose residual, não deixar zona de flexão, se for possível, você conseguir não fazer muito oversize. Então, conificar o stent quando preciso, para você ter o mínimo possível de falha técnica que possa fazer uma trombose. E aí, se o runoff é bom, se o runoff é ruim, se tem muito fator negativo, eu acho que eu penderia para usar um esquema de anticoagulação. Se você tem nem tantos fatores negativos, eu tenderia a ter uma dupla antiagregação. E se for no outro território mais inocente, eu uso a monoantiagregação, porque a gente tem essa sensação de que protege com a dupla antiagregação e protege, mas não é uma coisa assim totalmente segura, né? Uma população idosa, o paciente tubular antiagregado, ele pode cair, ele pode fazer uma hematoma subdural, a gente vê muito isso, de complicações
paralelas. Eu citaria aqui, me veio aqui à cabeça aqui o Ariano Suassuna mesmo, ele foi anticoagulado por um problema cardíaco e ele morreu de hemorragia cerebral, né? Por anticoagulação. Então, assim, a anticoagulação, a antiagregação, principalmente pacientes idosos, ela pode ter consequências. Então, eu procuro ver individualmente, pelo território, pela patologia, pela técnica que eu usei, calibre de vaso, escolher se eu vou ter a tudo mais agressiva, que aparentemente seria a anticoagulação, se eu uso uma intermediária, que é a dupla antiagregação, ou se eu uso uma monoagregação só com o AS. Né? Mas, assim, isso é achismo. Né? Mas, na verdade, individualizar a melhor evidência científica ao paciente, eu acho que é a melhor medicina. Né? Uhum. Eu concordo com você. Acho que a individualização... E é muito difícil você ter estudos em que analise os diversos cenários. Né? São patologias, muitas vezes, que a incidência é pequena. Você não consegue ter estudos muito grandes. Então, a individualização é fundamental. Quando eu fiz a pergunta, eu pensei no seguinte: você usa a dupla antiagregação por um período que você costuma usar, mas até aquele caso que você pensa em fazer algo tipo assim, que não é exatamente o estabelecido por vários trabalhos, é uma dupla antiagregação contínua. Então, nesse caso, é que eu pergunto, se não é que só colocou uma sugestão para debate, se não seria o caso de pensar nessa outra possibilidade de passar a usar o anticoagulante oral 2,5 mais aspirina, numa situação em que você se vê obrigado, por uma contingência específica do caso, a tentar uma coisa tipo off-label, manter indefinidamente a antiagregação, que não estaria errado, não estou discordando, não. Só que não haver espaço para entrar esse tipo de paciente no estudo, talvez futuro, com mais detalhes. Esse é o meu questionamento, até para jogar como debate. Né? Não, sem dúvida, sem dúvida. A grande questão é, será que sangra menos? Será que vai sangrar mais? Né? São perguntas que, no momento, nós não temos a resposta. E é aquela questão, né? Hoje, nós temos aí disponível no mercado cerca de 5 anticoagulantes de ação direta. A outra questão é, será que no futuro, qual será a droga que vai oferecer menor risco? O comportamento é semelhante ou não? É difícil, eu acho que tem muitas evidências aí para vir para contribuir para isso. No momento, eu pensaria em individualizar, né? Individualizar enfim, ver o que é melhor para aquele cenário específico. Eu concordo com a análise do Bernardo, a gente discutiu muito sobre o Compass recentemente, né? E assim, eu acho que a gente vai viver a prática disso com o tempo, né? Porque a cardiologia, acho que muitos vão migrar para essas posologias do Compass, né? E a gente vai ver se os pacientes vão complicar mais ou menos, né? Com o tempo, né? A gente vai vivenciar isso no nosso dia a dia de emergência daqui a um tempo. Outra questão também é que nós vamos utilizar mais estentes revestidos nos hospitais, que esses doentes vão estar usando mais anticoagulante, vão estar sendo submetidos a mais procedimentos que vão sangrar mais. Então, acho que o tema é extremamente pertinente. Né? Perfeito. A gente teve há pouco tempo, né, uma paciente que estava em pós-imediato de tratamento de aneurisma cerebral com AS Brilinta, com uma punção, ela tinha uma punção um pouco mais alta na ilíaca externa, e fez uma toma retroperitoneal, não tinha janela para fazer trombolise, e a gente, para abrir, ia ser complicado a barriga dela, por conta do AS Brilinta, que o neuro falou que não podia parar, lembra? E a gente optou por colocar um Viaban, e foi uma solução rápida e resolveu o problema da paciente, né? Então, é uma coisa que a gente vai vivenciar cada vez mais, né? O problema do ponto de vista científico aprovar essas coisas é porque você, como o Bernardo falou, são situações específicas e você tem que ter um N muito grande. A diferença, por exemplo, de você usar o clopidogrel com AS e você usar o Brilinta AS, que neuro estão usando muito, eu continuo com o clopidogrel. Eu acho que você provar que essa nova associação ela é superior é quase que impossível, porque você vai ter que ter um N tão alto nesse tipo de patologia que vai ser difícil provar essa vantagem. Aí você pega a experiência, geralmente, que se faz tanto em vascular como em neuro, se transplantar a experiência da cardiologia, que eles conseguem um N maior.
Então, com esse N dele, você acha que por similaridade da sua vai funcionar. Então, isso é um bias muito grande. Eu acho que, na verdade, tem que ser crítico quanto a isso. Adotar essas novas combinações assim baseado só no estudo de uma patologia diferente, né? E não necessariamente o cenário da coronariopatia se aplica ipsilíteres à nossa área, né? Tem essa questão também. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Doutor Arno, quer falar alguma coisa? Não. Tem uma pergunta aqui muito interessante aqui. Eu quero ouvir a opinião de todos aí do painel. Em caso de acidente de punção com pseudaneurisma na artéria subclávia em terço proximal que envolva a origem da artéria vertebral sem zona de ancoragem para uso de stent revestido, qual seria a melhor conduta? Ocluir a artéria vertebral, cirurgia convencional? Abá, você como convidado. Isso é uma situação que a gente tem um bom número de casos disso, que essa região é uma região sujeita a trauma mesmo, seja iatrogênico, principalmente iatrogênico. Veja, a vertebral, para você pensar em ocluir uma vertebral, isso é uma situação relativamente corriqueira que a gente faz em neuro, é uma solução que se usa com uma certa frequência, e inclusive também em vascular, quando a gente cobre a vertebral com endoprótese, e não é nenhum crime desde que você faça um estudo. Então, a primeira coisa que você pensar aí, o primeiro dado que você tem que ter, que não foi citado, é a relação a vertebral contralateral. Então, se você tem uma vertebral contralateral boa, codominante, ou dominante, melhor ainda, ou mesmo codominante, e algumas vezes mesmo ela sendo mais fina, mas se você faz uma arteriografia e vê que ela irriga todo o sistema vertebasilar e que ela não tem uma estenose que está na junção vertebasilar, né, no segmento V4, então eu não teria nenhum problema de fechar essa vertebral. Eu fecharia essa vertebral. Você pode fechar essa vertebral simplesmente colocando um endoprótese ali na frente do ósseo dela, ou se você tem uma fístula associada, uma coisa desse tipo, aí geralmente eu gosto de entrar no começo da vertebral e colocar umas molas nesse ponto. Então, eu acho que a questão da vertebral, sim, se for necessário, você sacrificaria a vertebral e colocaria um stent revestido. O importante é saber se vai ter zona de ancoragem até a origem na inominada. Então, quando você não tem zona de ancoragem na inominada, aí eu acho que a pergunta fica ainda mais complexa. Mas você tendo a zona de dominagem da origem da subclave na inominada até a lesão, você tendo os 15 milímetros, aí os 10 milímetros, eu faria realmente tratamento com stent revestido e sacrificaria desde que eu me assegurasse que a vertebral esquerda estaria boa. Eu vou aproveitar nessa pergunta aí, exatamente essa é uma preocupação ética que eu tenho. Aí vem para o trauma. Na situação de trauma em que o paciente tem 20 anos, 25 anos, ou menos, ou mais, 30 anos, você não acha que talvez fosse mais, eu diria, ético e diria mais curativo você fazer essa pesquisa e procurar excluir a vertebral do doente e não colocar um elemento estranho naquela vertebral para o resto da vida, com toda essa preocupação que nós discutimos até agora sobre dupla antiagregação? Eu não entendi bem, verdade. Eu estou falando assim, pelo que eu entendi da pergunta, doente jovem. Um trauma que pegou, que está ali perto da origem da vertebral. Que você vai precisar, para tratar, colocar um stent na vertebral. O stent que eu digo, uma endoprótese revestida na vertebral. Entendeu? Dessas, uma viabão, ou coisa assim. Você não acha que nesta condição, doente jovem, seria mais ético e muito mais curativo você procurar ocluir esta vertebral, a mola, tudo, que teria um efeito a longo prazo muito mais tranquilizador, do ponto de vista de essa preocupação, tem uma endoprótese ali, um elemento estranho, possibilidade de formar hiperplasia, de formar trombo, de embolizar, num território altamente arriscado, que é tronco cerebral, etc. Eu não estou entendendo. A lesão é na vertebral ou na subclave? Porque se a lesão na vertebral. Uma lesão isolada de vertebral, eu fecharia só vertebral, sem dúvida. A pergunta eu entendi mal. Eu entendi que era uma lesão de subclávia ao nível do trauma de vertebral e que você tem a possibilidade de botar um stent revestido, por exemplo. Nós tivemos um caso apresentado pelo Daniel, é um caso da estagiária. E aí, eu não estou dizendo que é o caso dele, não, só estou exemplificando. Não quero de trauma, doente novo, jovem. Aí você tem a possibilidade de botar um viabam, por exemplo.
para excluir o aneurisma, por exemplo. Mas você também tem a oportunidade de excluir essa subclávia, já que é um doente jovem, porque você vai ter um endoprótese ali para o resto da vida do paciente, com todas as implicações de preocupação sobre antiagrega, continua, não vai? Como é um território muito perigoso do ponto de vista de repercussão em caso de embolia, você não acha que, neste caso, podendo excluir é melhor? Então eu A acho que vertebral? talvez eu tenha entendido errado. Bom, deixa eu tentar dar várias situações que aí eu acho que vai cobrir o que você está falando. Isso. Se for uma lesão de artéria vertebral direita, o que eu faria seria, se a outra artéria ela é boa, eu faria um sacrifício dessa vertebral. Eu botaria uma mola e fecharia e deixaria o fluxo pela vertebral esquerda. Se for uma vertebral que ela é dominante, a outra hipoplásica, aquela que eu falei que tem hipoplasia da junção vertebral, etc., aí eu colocaria um stent revestido, porque é essencial preservá-la, e eu faria um sistema de dupla antiagregação prolongada, se for lesão do vertebral. Se for lesão de subclávia, eu tentaria preservar a vertebral se for possível, mas se não fosse possível colocar um stent em subclávia sem sacrificar a vertebral por questão de estar próximo à lesão, não ter zona de ancoramento, eu não teria receio de cobrir a origem da vertebral desde que a outra fosse EPR. Nesse caso aqui, eu talvez, se eu tivesse dúvida se a lesão não era exclusiva de subclávia, mas que poderia se estender à porção proximal da vertebral, porque já aconteceu, eu tenho um caso desse que eu tratei com um Viaban e permaneceu o leak retrógrado através da vertebral. Por quê? Porque a lesão comprometia também a vertebral. Aí, para evitar essa situação, é que eu faria a embolização do vertebral e o stent na subclávia. Então, são situações diferentes. Uma situação é lesão isolada vertebral, outra lesão isolada de subclávia e a terceira lesão comprometendo as duas, né? Absolutamente sensato. Obrigado, Daniel. Nada, meu. Bom, temos uma pergunta aqui em relação ao uso da trombina nos pseudoaneurismas, né? De uma maneira geral, o pseudoaneurisma da artéria femoral comum, secundária a cateterismos, enfim, nós sempre utilizamos a trombina como primeira opção, né? Pseudoaneurismas na região inguinal, de uma maneira geral, o resultado é muito bom, é muito favorável com o uso da trombina. A segunda opção é abrir, né? A gente só usa o revestido quando a gente tem situação clínica não permite abrir ou usar a trombina, né? De uma maneira geral, nós evitamos liberar na femoral comum, né? De uma maneira geral. Eu vou interferir aí pelo seguinte, porque eu tenho 45 pseudoaneurismas de artéria femoral tratado com compressão. Compressão, curativo compressivo prolongado, que eu chamo. 3 dias de curativo compressivo com dentro de internado. E 45, só um eu não consegui resolver, que foi uma paciente que não se recusou a manter o repouso. E aí eu levei para a sala e comprimi com Doppler. Na verdade, comprimindo com aquele braço em C, no centro cirúrgico, coloco um Doppler na pediosa, fluxômetro, até o som ficar bem monofásico, 40 minutos de compressão. Tenho 45 aneurismas assim, sendo 44 curaram só com curativo ambulatorialmente. Só internei os 3 primeiros, depois que eu vi que dava resultado. Quando eu revi a literatura, verifiquei que 60% dos pseudoaneurismas fecham espontaneamente. Isso me deu mais tranquilidade ainda. Então, eu tenho isso documentado. Portanto, na verdade, a minha primeira opção é curativo compressivo. Aí, se não der, eu vou atrás da trombina. A gente, em geral, Toberno, a gente também faz assim, a compressão inicialmente, em muitos casos, né? Uma coisa que a gente observa muito, que depende muito do que foi que penetrou na artéria, do diâmetro do dispositivo, né? Muitas vezes, quando põe uma PAM, um dispositivo 4F, uma bainha 5F, só de um estudo angiográfico cardíaco, por exemplo, muitas vezes a gente consegue fechar isso com curativo compressivo. Uma coisa que é quando começa a aumentar o calibre dos introdutores, né, do que causou a lesão da artéria, né? Ou então, muitas vezes, quando dilatam direto um introdutor de catéter profundo que dilata uma artéria, ou então quando o paciente está com brilinta, né?
a gente vê que muitas vezes a compressão não funciona, né? A gente acaba indo para trombina e quando não funciona a gente abre e o stent revestido é a terceira opção, né? Eu acho o seguinte, Adalberto, a gente já usou muito compressão e concordo com você, funciona bem, é efetivo, mas ela tem algumas inconvenientes que não deveriam ser inconvenientes absolutos, mas relativos. Primeiro, é um procedimento doloroso para o paciente. Então, o paciente tem um hematoma, você ficar apertando, é incômodo para o ultrassonografista, que geralmente é quem fazia mais até do que a gente, é como o médico vai fazer, é incômodo para o paciente, você tem algumas vezes tem que fazer sedação para poder comprimir, e leva um certo tempo para você, às vezes até meia hora comprimindo isso. Então, depois do surgimento da trombina, a coisa é tão simples e tão eficaz que a gente a gente abandonou. Realmente faz muito tempo que não faz mais compressão, porque a trombina, nos primeiros casos, a gente tinha receio que a trombina desse embolia distal. Então, os primeiros casos que eu fiz, eu cheguei a fazer colocando punção contralateral, botava um balão para fechar o colo do pseudo e aí já estava com o fluxo parado a trombina. Mas depois se viu que isso é totalmente necessário. Então, eu não me lembro de ter nenhum... Isso aí é um procedimento que a gente trabalha no serviço grande de cardiologia, no serviço da universidade, lá no Procap. Então, tem muito pseudourina. Toda semana a gente faz trombina. E eu não me recordo realmente de ver complicação de trombose membro inferior. É um procedimento muito inócuo, eficaz, e para o doente ele não sente nada. É uma agulhinha fininha que você guarda pelo ultrassom, super rápido. Então, assim, hoje em dia eu penso, como o Daniel, a gente faz a primeira opção, trombina, e evita botar stent revestido. Não é que a gente não bota, tem casos que a gente bota em alguns procedimentos de urgência, mas a gente evita. E a cirurgia, lembrar que também ainda é uma abordagem simples também de fazer. Você usa qual concentração, doutor Abá, da trombina? Você usa... Isso quem faz, eu fiz, na verdade, que na verdade é Marcos. Lá dele tem uma tabela, um protocolo, eu acho que são 300 unidades que ele primeiro injeta, espera, e depois injeta mais outro, mas isso fecha rápido. É um procedimento assim que hoje, na verdade, até o residente faz mais do que a gente isso. E ele é realmente, a gente não vê complicação disso. Então, acho que não tem razão para ele temer esse procedimento, não. O único conveniente que você tem é o custo, né? Que aumenta em relação à compressão. Mas... Eu gostaria de contribuir também e estar de acordo com o que fala o Abá. E eu já tratei, eu não sei quem começou a fazer isso. Eu acho que há muitos anos atrás, não fui eu que pensei em fazer isso, foi o Antônio Carlos Nogueira, que é um ecografista, disse dá para fechar injetando trombina. E aí fizemos à beira do leito. Depois, hoje em dia, a gente faz normalmente dentro do centro cirúrgico, porque a gente não consegue cobrar esse negócio se for feito na beira do leito. Então, leva o doente para a sala e faz de uma maneira mais sofisticada. Mas eu fiz em alguns pacientes que havia sido tentado a compressão. E todos me abençoaram, porque dói muito ficar com aquele negócio comprimido. Então, eu discordo, Adalberto. Eu acho que se você passar a injetar trombina, os doentes vão ficar mais amigos seus. Eu acho que, sabe, funciona com compressão também. Mas tem gente que deixa 24, 48 horas a artéria comprimida. Não, a trombina é fantástico, não tem dúvida nenhuma, mas eu não tive essa experiência dolorosa com os pacientes que eu tratei, não. É um curativo um pouco mais exagerado, mas os doentes não reclamavam de dor. 3 dias internados. Eu estou falando uma coisa diferente. Eu estava falando o seguinte, a compressão que eu falo é compressão com transdutor. É você com Doppler ficar apertando. Não, com transdutor levava para o centro cirúrgico, que fosse os primeiros 20 casos. Aí ele levava para o centro cirúrgico. Aí tinha anestesia, era com anestesia e tudo, né? Porque o dente estava antiagregado, estava com aquela... Isso. O pessoal fazia abscissimab, até os hemodinamicistas, né? Faziam, e aí era uma produção de pseudoadenoma grande. E o fato é que resolvia assim. Agora, eu estou falando do curativo compressivo, e olha que eu tive adenoma com 6 centímetros de diâmetro, com fístula de alto débito, que também fechou, não foi só um, não. Tenho isso documentado. Fala que os meus pacientes, felizmente, não reclamaram de dor. No terceiro dia, o pessoal do Doppler ia lá, fazia o Doppler para ver como é que estava, via se não tinha trombose venosa no local, e não tinha, e o adenoma tinha desaparece. Isso aí o pessoal que trabalha comigo todos sabe disso e faz também. Agora, claro, a trombina é porque naquela época
eu estou falando de época mais passada, não era fácil. A trombina e você acessar o centro cirúrgico para fazer isso. Nós tínhamos essa alternativa que era boa. Isso eu publiquei isso como nota prévia, né? Está lá publicado na nossa revista. De qualquer maneira, não. Pode ser que um outro caso tenha doído muito e espantou o Arnold, mas os meus casos não, os caras foram tranquilos. Senão eu não teria continuado. E sem analgesia, claro, não tinha analgesia. Não precisava analgesia. Mas um ou outro. Agora, eu acho que a cirurgia é que é problemática, porque esta é uma lesão potencialmente contaminada e, eventualmente, pode haver uma infecção na reconstrução arterial que você faz ali, mesmo que seja um ponto. De forma que, se isso acontecer, eu já vi casos chegar à desarticulação, por causa disso, coxo femoral. Você tem uma ideia. E o caso que a Cris fez na UERJ recentemente, ano passado, 2 anos, foi esse. É um grande, uma coisa gigantesca, e que ela fez. Não dava para fazer outra coisa, nem compressão, nem nada, nem pensar em trombina, já estava necrosando pele e tudo. Ela botou o balão pelo lado contralateral, balão de angioplastia, concluiu, abriu o aneurisma sem clamp, sem fazer acesso proximal ou distal. E deu um ponto só, nós temos, estava publicado no livro do Casé agora, nessa última edição, eles me permitiram a imagem para publicar, para botar. Deu um ponto só no orifício. Isso aí, essa cirurgia, e a gente saiu muito bem. Uma coisa que a gente faz também, né, Roberto, que o senhor falou de colocar o balão, né? Às vezes a gente faz o acesso distal, então a gente gosta muito de fazer isso. Fazer o acesso distal para o seu aneurisma, colocar uma bainha 7 e passar um Fogart 5 por dentro. Você não precisa nem vir contralateral, né? Aí depois você aborda a artéria com controle proximal e distal, né? Simplifica muito a cirurgia. O balão tem essa função também, que ajuda muito nessas situações. Bom, realmente foi uma sessão muito boa. Queria agradecer a presença de todos da audiência. Um debate muito interessante, muito intenso, foi muito proveitoso para todos. Gostaria de agradecer ao Carlos Abá, que disponibilizou na véspera de São João para estar aqui conosco. Foi um grande prazer. Agradecer a presença de todos os amigos. Lembrar, quem quiser receber os informes do Clube da Artéria, enviar e-mail para pós-graduação@centervasc.com.br e desejar uma boa noite a todos e nos vemos aí na próxima edição do Clube da Artéria. Muito obrigado e uma boa noite. Bom para todos, né? Que no Nordeste isso é uma festa maior do que o Carnaval, né? É verdade. Babá ainda vai cair vai cair lá no terreiro, né, Vá? Ainda vai cantar lá o São João. Pois é, fecharam Caruaru vai e fecharam... na quadrilha lá, vai entrar na quadrilha. Pois é uma festa muito importante aqui mesmo. Até logo, boa noite. Parabéns, obrigado. Abá. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, boa noite. Tchau.